Qual que é essa diferença do DST e IST? Fica muita dúvida nas pessoas. Antigamente falava-se doença sexualmente transmissível, né? E quando a gente utiliza a palavra doença, o ser humano entende que a gente tem algum sintoma, que a gente está doente, né? E a maioria das ISTs, elas não têm sintomas, Entendi. né? Então, são doenças assintomáticas que às vezes precisam de exames para poder diagnosticar, Sim. né? Então, aí foi que passou para o nome infecção sexualmente transmissível, por essa questão. Olá pessoal, eu sou Diego Meloni, estamos iniciando aqui mais um programa O SUSista e hoje estou aqui com uma pessoa que vai falar de um tema muito importante, é um tema de interesse aí de adolescentes, de adultos, enfim, né, de idosos, é um tema muito importante para a saúde pública e para o SUS. Ela é enfermeira, ela já trabalhou como enfermeira de estratégia de saúde da família lá no postinho perto da casa das pessoas, especialista em saúde coletiva, tem especialização em gestão de doenças crônicas transmissíveis, enfim, atualmente é coordenadora do Programa Municipal de IST, HIV, AIDS e hepatites virais de um município de Jardinópolis, no interior de São Paulo. Eu estou aqui com ela, Camila Marqueto de Souza, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Diego, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do SUSista. Afinal, sou apaixonada pelo SUS também, assim como você. E é um prazer trocar essa experiência aqui com você. Muito bom. Eu estava conversando um pouquinho aqui com a Camila. Ela já tem 17 anos de SUS, 19 anos atuando na área de saúde, 17 no SUS, né, praticamente 90%, né, vamos dizer assim, da sua carreira como profissional no SUS. E a importância da gente trazer a Camila aqui para o SUSista foi falar desse tema tão importante que são as infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS, né, todo esse cuidado de atuar num ambulatório que no SUS tem muito acesso, né, o SUS é pioneiro, principalmente na questão do HIV e AIDS, né, quando estive no Ministério da Saúde é uma linha de frente, uma coordenação muito forte, muito atuante, né, e eu acho que nada mais do que a gente falar hoje no SUSista desse tema tão importante, porque muitas dúvidas, né, Camila? Com certeza. Muito... E eu queria te contar, assim, fala um pouquinho pra gente, como que foi essa carreira de você cair nesse ambulatório que atua especificamente com HIV e AIDS, né, com infecções sexualmente transmissíveis, como que foi isso? Então, na verdade, eu estava, na época, na coordenação do pronto atendimento lá de Jardinópolis, e aí me surgiu o convite para assumir a coordenação do programa, né, de IST. Vou te confessar que fiquei um pouquinho receosa, porque não tinha muita experiência, né? O que eu sabia, assim, desse contexto era da vida da faculdade mesmo, e um pouquinho lá da estratégia de saúde da família, mas nada muito específico, né? E aí, assumi. Foi com a cara e coragem. Com a cara e coragem, e aí fui buscando conhecimento, frequentando congresso, fui me aprimorando. E aí tô aqui até hoje. Que bom, né? E, Camila, e é uma área muito especializada, né? Acho que até trazer um pouco desse tema, né? Você precisou, muitas vezes, talvez reciclar, né? Você estava na saúde da família. Por mais que é uma coisa que a gente estuda, aprende, né? Ali é algo muito específico, protocolar, né? Tem que seguir o processo, né? Com certeza. Na verdade, hoje eu vejo que até os próprios profissionais da saúde ainda tem muito estigma voltado a essa temática, né? Precisa conhecer mesmo. Eu mesma tinha muitos preconceitos antes de entrar lá, que foi diminuindo com o tempo, né? Com o conhecimento. Então eu falo que hoje o conhecimento é tudo para a gente diminuir o estigma, para as pessoas vivendo com HIV, AIDS, né? Não é isso, mas assim, eu sou apaixonada pelo programa. O programa estadual em si, ele nos dá um suporte muito bom nesses protocolos, na assistência direta, para o paciente não adoecer. Então, daqui a pouco, acho que a gente vai falar um pouquinho da campanha Fique Sabendo também. Vamos falar de várias coisas interessantes, mas assim, para quem está nos escutando, e muitos
cidadãos que usam o SUS, né? Essa questão do preconceito que você traz é muito importante, porque imagina, nós como profissionais de saúde temos preconceito, muitas vezes, né? Agora imagina o cidadão, né? De buscar, ai, mas vão falar de mim, né? Todo mundo vai ficar sabendo, né? E isso é uma barreira grande que a gente precisa enfrentar. Mas eu queria que antes a gente iniciasse nesse tema, qual que é essa diferença do DST e IST? Fica muita dúvida nas pessoas. Antigamente falava-se doença sexualmente transmissível, né? E quando a gente utiliza a palavra doença, o ser humano entende que a gente tem algum sintoma, que a gente está doente, né? E a maioria das ISTs, elas não têm sintomas, Entendi. né? Então, são doenças assintomáticas que às vezes precisam de exames para poder diagnosticar, Sim. né? Então, aí foi que passou para o nome infecção sexualmente transmissível, por essa questão. Então, por isso que é as ISTs, né, as infecções. Isso mesmo. E você colocou um tema importante, né, que até é uma questão do nosso podcast. Camila, e no mês de dezembro, né, nós temos uma data, né, importante, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O que é? Isso é um programa, é uma ação? Como que funciona? Então, o dia 1º é comemorado, né, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e o Programa Estadual de HIV, ele nos incentiva os 645 municípios do estado de São Paulo a realizar a campanha Fique Sabendo, né? A campanha Fique Sabendo é uma campanha que visa ampliar o diagnóstico precoce, né? Para que todos esses municípios ofertem para as pessoas a testagem rápida para que tenha diagnóstico oportuno, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a pessoa que vive com HIV, quanto antes ela iniciar os antirretrovirais, ela vai ter uma vida de qualidade, enfim. Até depois de 6 meses nem transmitir o vírus, fazendo tratamento certinho, indetectável, igual intransmissível. Então, depois de 6 meses de tratamento certinho, nem por via sexual, ela vai ter que cortar. Isso, não, tranquilo. Só refazer o seu fala. Antes do dia. Não. Então, na verdade, o indetectável igual intransmissível, o paciente por via sexual, depois de 6 meses, ele não transmite por via sexual. Entendi. Não, muito bem. E eu acho interessante isso porque, enfim, a gente que está na saúde pública, né, do SUS, a gente vê aquele movimento, principalmente na década de 80, né, a questão da AIDS, né, o movimento, algumas figuras importantes que a gente teve, né, relacionado a HIV/AIDS, tipo artistas, né, que faleceram, né, enfim, eu lembro agora do Cazuza, Renato Russo, né, que são figuras que a gente sempre tem essa memória e que hoje a gente vê que o tratamento de HIV/AIDS evoluiu, né, e as pessoas têm uma vida normal, né, ainda não tem a cura, né, Camila, mas existe um tratamento, né. Uma doença crônica, totalmente controlável, né. E hoje em dia melhorou até os antirretrovirais, né, que antigamente tinha muito efeito colateral, hoje são baixíssimos, né, então o paciente consegue aderir muito bem ao tratamento, e é isso. E tem evoluído muito, né? Eu acho que dentro do programa me conta um pouquinho assim, que é um pouco às vezes o estigma da população, né, e eu sempre falo isso, e aí contando um pouco de história, né, eu lembro na minha adolescência, vamos dizer assim, eu tive um amigo na época, né, teve iniciação sexual, aquela coisa de adolescente, e ele uma vez contou, olha, Diego, tô namorando, a gente tá tendo relação, né, contando aquela história de adolescente, e um dia ele me fala, Diego, tem um negócio estranho, cara, eu tô com um corrimento, ele fala, tá saindo algo ali do meu pênis, né, uma secreção, o que eu faço, né? E na época ficou aquela questão, eu vou procurar um posto de saúde, aonde eu vou, né, ele era adolescente, não posso contar pra minha mãe, né, e eu lembro que no final das contas ele falou, você vai comigo no posto? A gente foi no posto mais longe da onde ele morava, da casa dele, né, que era assim, e eu lembro que ele foi, né, o médico até falou que ele tava, né, com uma DST, na época usava muito isso, né, você tá com uma DST, vou te dar um tratamento, né, e o médico até falou pra ele na época, falou, você precisa falar pra sua parceira, né, sobre isso ela também me procurar pra tratar. E eu lembro que aí a fala dele, né, ele muito sério e tal, ele vai pra parceira e fala, né, eu sei que a parceira ficou muito brava com ele, eu sei que, enfim, a relação até acabou, né, e a gente às vezes se encontra hoje e conta isso, né, ele tratou tudo, então é um processo.
Como que é procurado vocês, né? Porque geralmente no SUS, né, tem os ambulatórios nas cidades, de alguma forma, ou um ambulatório, ou está centralizado numa unidade básica de saúde, mas hoje o SUS dá acesso a esse tipo de tratamento. No seu dia a dia, como que é, Camila? Existe uma busca ativa? A pessoa busca por conta? Vocês atendem demanda espontânea? Como que funciona isso? No nosso ambulatório em específico, a maioria dos atendimentos que a gente faz lá não ser o programado da pessoa que já vive com HIV, que é agendado na sua rotina em si. Mas nesses casos específicos, igual do seu colega, a gente atende por demanda espontânea, a gente não exige encaminhamento médico, aquela coisa burocrática, porque a gente entende que a pessoa tem que passar por vários processos e ali aquilo fica perdido, né? Então, o paciente chega lá no nosso ambulatório, já é acolhido, né, ou por mim, pela técnica de enfermagem, enfim. E aí, dentro da necessidade desse paciente, a gente ou vai agendar com o médico, que geralmente a gente já agenda para o mesmo dia. Tá. Né, Então consegue vaga, muitas vezes. Rápido. A gente não tem uma demanda reprimida no ambulatório, geralmente a gente tenta resolver no mesmo dia. E super importante, que nem você colocou, as parcerias sexuais, né? Que é muito difícil, às vezes, você trata ali o paciente, mas para você interromper cadeia de transmissão, é super importante tratar as parcerias, né? Sim. Então, isso mesmo. E eu fico pensando assim, né? Se a gente... Hoje um ambulatório lá de vocês, né, pensando nesse fluxo das pessoas procurarem, quem está nos ouvindo, né, muitas vezes tem dúvidas. Eu tenho um caso que uma enfermeira me colocou, falou: Diego, eu abri uma caixinha na unidade que era um WhatsApp para as pessoas terem enviar dúvidas, né, e eu responder. E ela falou, começou a ter muita dúvida relacionada às infecções sexualmente transmissíveis, muito adolescente perguntando com dúvidas, etc, né. E isso é muito comum. Então a gente até colocar, né, que geralmente no SUS, na maioria dos municípios, existe um local de referência. E até te perguntar mesmo, que esse processo é sigiloso, né? Que as pessoas terem confiança nisso, né? Com certeza, é um processo totalmente sigiloso, ético, né? Onde a gente sempre e vai além, né? Porque a gente tem que, nesse contexto, evitar o julgamento, né? Porque às vezes vai chegar paciente pra gente que teve relação sexual com diversos parceiros, né? Então a gente tem que se despir dos nossos conceitos, preconceitos, para poder acolher a pessoa da melhor forma. E nunca esquecer que a prevenção, ela é individual, né? Não adianta eu pôr... Lógico, tem situações que a gente vai falar, a gente nunca deixa de recomendar o preservativo, que o preservativo é um insumo, né, que mais protege, né, de hoje, todas as ISTs, né, mas hoje a gente fala muito de prevenção combinada, que são estratégias que a gente utiliza somadas para tentar minimizar que aquele paciente se infecte com o vírus do HIV, né, mas é isso, né, então a gente pensa... Eu achei interessante essa, o que seria a prevenção combinada, né, usar outros métodos? Isso, então hoje a gente tem, além do preservativo, porque durante décadas a gente queria enfiar a goela abaixo de todo mundo, usa preservativo. E aí viu-se que a maioria das pessoas não utilizam, né, nas suas práticas sexuais, e quem nunca transou sem camisinha que atire a primeira pedra, isso, né? É isso mesmo. E é isso, e aí foi vendo necessidade, porque as pessoas estavam se infectando, né? E só existiu o preservativo. E hoje a gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né? Então o paciente tem até 72 horas após a exposição para procurar um serviço de saúde, né? Aí toma 2 comprimidos durante 28 dias, que a gente chama de PEP, e tem a PrEP também, que é a profilaxia pré-exposição. Interior. Isso. Então a gente tem 2 modalidades de PrEP, né? Que é o uso diário e o uso sob demanda, mas a sob demanda só pessoas nascidas com pênis que podem usar, então mulheres trans, homens podem utilizar, e a sob demanda a diária qualquer público. Lembrando que a eficácia na mulher é um pouco inferior do que no homem. Olha que interessante, eu não sabia dessa informação. A mulher gira em torno, pessoas nascidas com vagina em torno de 90% eficácia e pessoas nascidas com pênis 99%. 99%. Mesmo assim, uma eficácia alta, né? Super alta. Camila,
No ambulatório, o que atende no ambulatório? Quais são as doenças, né? Vamos falar assim, quais são as infecções, melhor, estou aprendendo também aqui. Quais são as infecções, né, que vocês atendem? A gente atende, na sua grande maioria, lógico, a gente atende todas, Uhum. mas hoje o que predomina é sífilis, HPV, a gonorreia, que a gente chama de corrimento uretral, né? Por hoje a gente não ter como analisar ali a bactéria no momento ali para garantir que é a gonorreia mesmo, então a gente chama de abordagem sindrômica esse tratamento, o HPV, cancro mole, essas são as principais. Tá? São as principais, né? E eu acho interessante você colocar essa questão da camisinha, né? Porque, enfim, do tempo que eu tô no SUS, geralmente a gente coloca lá a camisinha na recepção, um pacotinho, um lugar para as pessoas pegarem. Eu lembro da época da camisinha feminina, também colocava em todos os lugares, né? E as pessoas tinham vergonha, né? Às vezes chegava na unidade, eu via assim, eu trabalhei na recepção de uma UBS lá atrás, né? Eu lembro que as pessoas chegam, eu já sabia, a pessoa ficava rondando, tipo, a recepção assim, esperando o momento certo, sabe? E aí, de repente, na hora que ela percebia que quase ninguém tava olhando, ela ia lá, pegava um pouco, colocava na bolsa e tal, né? Então eu falo, tem um processo, né? Tem um preconceito, né? Até falei, nossa, deveria ter em outros lugares. E hoje, né? a gente procura analisar bem onde a gente vai instituir o local de retirar o preservativo, não ali na recepção, às vezes mais próximo ao banheiro, onde a pessoa... Sim. Então, essa análise também é feita hoje. Isso é interessante, pessoal, é que a Camila trouxe, né? Porque a gente coloca na recepção, a pessoa tem vergonha, porque a recepção tá cheia de gente, todo mundo tá olhando o que você tá fazendo, né? Às vezes perto de um banheiro, um lugar mais discreto, né? Você vai estimular muito mais as pessoas. E aí uma colega enfermeira até me falou, Diego, se você vê, tem idosos buscando preservativo nas unidades, né? Porque... E aí ele fica com vergonha se tá na recepção, né? Se tem um outro local, né? Então a gente precisa pensar nessas estratégias, se colocando no lugar do outro também, né? Muito bom. Camila, você me contou uma questão interessante, que é uma ação, né? Então você tá no ambulatório, as pessoas procuram, vocês têm um acompanhamento, né? Mas vocês também fazem ações externas. Eu queria perguntar isso, né? Todo mundo que está nos escutando, o SUS muitas vezes não fica só atrás da sala, dentro da UBS, dentro do ambulatório, não, né? E aí, alguns temas que eu queria te perguntar, né? O primeiro, e aí já para você me colocar, seria essa população privada de liberdade, né? Que são os presídios, né? Etc. E o 2, nas escolas, né? Que é um local também para perguntar se a gente faz algum tipo de ação. Mas começando... Como que seria um trabalho de vocês, né, e se você tem uma experiência para nos contar, com a população privada de liberdade? Sim, a gente tem parceria, Jardinópolis tem um sistema prisional que é semiaberto, né, e aí a gente faz parceria com eles lá, então 2 vezes por ano a gente entra no presídio, com a nossa equipe, né, e às vezes eu preciso de auxílio também da atenção básica, para ofertar testagem rápida lá. Então, no meio do ano eu faço as hepatites e agora no final do ano a gente faz HIV e sífilis. E no primeiro dia de campanha a gente fez 2 dias agora, que foi dia 31 e dia 1º de novembro, 31 de outubro e 1º de novembro. O primeiro dia a gente teve uma taxa de detecção de 20% de sífilis. Nossa, olha que interessante. Então, assim, pra gente pensar um pouco, né? Não, e isso me chama atenção porque você falou que é um presídio, é um sistema prisional semiaberto, então as pessoas geralmente ficam fora o dia e vai dormir lá, né? Isso, às vezes tem, a grande maioria trabalha, né? Que eles trabalha durante o dia e depois retorna à noite. Isso. Né? E eles têm saidinhas, né? Tem parasita Dia das Mães, Natal, enfim. Né? E olha, 20% de detecção de sífilis, né? Isso. Então, a sífilis é uma infecção que voltou a circular, né? E aí, já tratando de sífilis, né? É muito importante a gente olhar, por exemplo, vocês detectaram. O que é feito, né? Fez um teste, detectou e aí começa o tratamento? Isso, é super importante essa pergunta, porque hoje a gente recomenda que o tratamento para pessoas que não trataram previamente a sífilis, então, por exemplo, eu chego lá no posto, nunca tratei sífilis e vou fazer o teste rápido. Tá. Então, já é recomendado a primeira dose naquele momento. No momento que identifica. Isso, no momento que identifica. E também é importante coletar um VDRL. Por quê? O teste rápido, ele é um teste treponêmico. Ele fala se a pessoa já teve contato com
a bactéria da sífilis. Porém, o monitoramento do tratamento ele é feito à base do exame VDRL. Então, a gente precisa coletar antes para a gente ter um parâmetro se ele vai ter a cura. Entendi. Então, esse paciente com sífilis, ele fica em torno de 2 anos preso no nosso ambulatório. Porque no primeiro ano ele coleta esse VDRL a cada 3 meses. Entendi. E no segundo ano a cada 6 meses. E só podemos dar alta para esse paciente após 2 VDRLs negativos, não assim, reagentes. não reagentes, né? Não, interessante, né? O tratamento já começa na hora, pessoal. Então, a gente está falando do Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público de saúde para todo mundo conhecer, quem está nos assistindo, já faz o diagnóstico, já começa o tratamento, né? O quanto que é importante, e 20% de detecção numa ação externa, né? E tiveram outros casos, né? Vocês, além da sífilis, que vocês detectaram também? Sim, nessa campanha, a gente teve 2 casos de HIV no sistema prisional e no município. No município. Então a gente mal iniciou a campanha, né, que a gente faz, e já estamos com mais de 30 sífilis detectadas na campanha do Fique Sabendo e 3 HIVs. Muito bem. E nas escolas, eu falo que no âmbito do adolescente, enfim, né, fica aquela dúvida, muitas vezes a gente sabe que a iniciação sexual no Brasil, o último dado é de 11 para 12 anos, né, então, nossa, Diego, não acredito, a iniciação sexual no Brasil começa com 11 anos, e o ambulatório participa desse processo, muitas vezes com a rede? Eu tenho um pouco de dificuldade de entrar nas escolas, né, tem um relato super bacana. Uma vez eu consegui entrar para fazer orientação sexual quando o Grêmio Estudantil partiu deles. Aí a gente conseguiu adentrar as escolas. Mas assim, sobre até as campanhas externas que a gente chama de extramuro, a gente tenta, e que nem agora teve a parada LGBT. A gente estava lá na parada distribuindo autoteste de HIV. Então a gente tem, porque se você pensar nas políticas públicas para os adolescentes, os jovens, hoje em dia é muito difícil, porque qual a dúvida que o jovem tem? Se ele é tá saudável, ele vai querer saber do sexo, vai querer perguntar em relação a... E muitas vezes o profissional ali não tá tão preparado para fazer essa conversa. Então, assim, hoje a gente procura os extramuros, principalmente onde os jovens estão. Então, a gente tem uma análise lá de Jardinópolis, onde que esses jovens estão. Então, lá tem o Janeirão, campeonato de futebol, tô lá no Janeirão. Vai pra lá. Isso. Então, tem a principal... campanha, festa lá do Senhor Bom Jesus da Lapa, eu tô fazendo as hepatites, campanha das hepatites lá, porque na igreja a gente não pode distribuir o preservativo, enfim, tem as questões da religião, mas a gente tá na forma da hepatite lá, tão próximo. Então a gente tenta ao máximo estar ali onde eles participando, estão. Olha que interessante, pessoal, que estratégia que a Camila traz pra gente. Trazendo uma estratégia de estar próximo da comunidade, aonde eles estão, onde os adolescentes estão, né, indo para o sistema prisional. Então, o SUS, além de um ambulatório, ele vai para os lugares, vai buscar esse tipo de ação. E você me chama muita atenção quando você coloca, né, essas estratégias que a gente tem a dificuldade dos pais, né? Porque muitas vezes você vai colocar... vou fazer uma ação, uma palestra sobre doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis. E aí fica com aquela cabeça que vai instituir a iniciação sexual nas crianças, né? Sendo que eles já estão discutindo isso na escola, né, nos corredores, e é muito mais um processo preventivo. E eu lembro, Camila, que, enfim, na minha adolescência, minha mãe também como enfermeira, né, da área de enfermagem, a minha mãe ficava muito... Minha mãe é da época da camisinha, né? Minha mãe ficava assim, usa camisinha, né? E a minha mãe me trazia, né? Quase todo dia eu falei, ô louco, mãe, quase que eu falei, se eu transasse tanto que você me traz camisinha, né? Porque a minha mãe trazia camisinha e usa camisinha, né? Muito naquela questão, olha, você precisa estudar, não vai engravidar a filha de alguém, né? Minha mãe ficava falando muito isso, né? E eu até brinco que eu conto e falo assim, mãe, tá quase assim, às vezes no namoro, etc, já vinha isso na minha cabeça, né, e usa camisinha. E isso mudou, né, como você colocou, existem várias estratégias, há uma evolução no Sistema Único de Saúde de possibilidades, né, e aí eu queria trazer aqui para você, né. Posso só te contar Sim. uma coisinha que
Sim, você sim. falando assim da sua mãe, aí eu vou te contar. Eu tenho uma filha de 23 anos, Uhum. que também, né, na fase da sexualidade aí, uma vez ela chegou em casa desesperada, e aí ela já sabe que eu trabalho com isso, e aí ela chegou em casa, mãe, você não vai acreditar, minha amiga toda preocupada foi tomar a pílula transou com uma pessoa e só se preocupou com a pílula do dia seguinte, porque tinha se exposto. Aham. Mas aí eu fui e levei ela pra fazer a PEP, viu, mãe? Aham. Então, assim, Olha aí, que legal. como evolui, né? Evolui, Como né? é importante discutir nos espaços Com domiciliares, certeza. né? Uhum. No sentido da prevenção mesmo. Muito bom, né? Olha como já tá a evolução, né? Falo que a gente já vai evoluindo. Então, pra gente trabalhar algumas questões importantes, né? Até entendendo os casos, eu vou iniciar aqui com a sífilis, né? Pra gente falar um pouquinho da sífilis, que é uma questão que voltou, né? É importante. A gente teve uma redução muito forte no Sistema Único de Saúde pelo movimento do próprio SUS. E hoje isso voltou à tona, né? Um pouco mais forte epidemiologicamente falando. E aí, Camila, a questão da sífilis, né? Queria que você só falasse um pouquinho o que é sífilis, e aí até falasse da sífilis congênita, para todo mundo ficar atento. Então, o que é a sífilis, né? A sífilis é uma bactéria, né? O Treponema pallidum, que é transmitido por via sexual ou da mãe para o bebê, né? No momento da gestação. Então, a gente tem 3 fases da sífilis, né? Então, a sífilis ela é classificada como primária, como secundária, aí tem latente recente, latente tardia ou terciária. E cada uma dessas fases é um tratamento diferente. Então, o que complica um pouquinho, às vezes, você ter a fase clínica bem diagnosticada e propor o tratamento correto para aquela fase clínica, Entendi. né? Então, só resumindo um pouquinho o tratamento, então, depende do diagnóstico que você faz, da fase clínica, né? Que seria o estágio da doença, né? Isso mesmo. E aí, a gente já pretende iniciar o tratamento naquele momento, no primeiro momento do diagnóstico, e segue o monitoramento. E o que é a sífilis congênita? É o bebê que nasce com a sífilis de mães não tratadas, ou tratadas inadequadamente. Então, por exemplo, o Jardinópolis tem um grande problema, porque a gente não tem maternidade lá. Então, vão para a maternidade da região. Sim. Quando chega, por exemplo, a gente pode até tratar tudo certinho, mas se não tiver informado, documentado certinho, o cartão do pré-natal, tudo bonitinho, muitas das vezes o pediatra que assiste aquele bebê pode classificar a criança como sífilis congênita por ele não entender que aquele tratamento foi adequado na gestação. Então, aí onde que às vezes o aumento dos casos de sífilis congênita nos municípios que... Sim, e a gente sabe que, por exemplo, quando tem a transmissão, né, da sífilis congênita, o bebê pode nascer com várias sequelas, né? Então... com certeza. Então hoje, por exemplo, chegou na maternidade, vai nascer, foi identificado que a gestante não tratou adequadamente, o bebê fica geralmente 10 dias internado tomando penicilina. Isso. Intravenosa. E é um tratamento, né, vamos dizer assim, até, enfim, super barato, considerando, com certeza, né, o antibiótico mais... um antibiótico mais antigo, barato, vamos dizer assim. De fácil acesso e disponível no SUS. E sem contar, imagina, uma criança com uma sequela, o quanto que aquela criança vai ter que ser tratada, reabilitada, a família, né, o quanto que vai envolver. E tem acontecido, né, Camila, ainda a transmissão de sífilis congênita ainda no Brasil. A gente melhorou, que nem eu posso me basear por Jardinópolis, no ano de 2015, a gente tinha mais sífilis congênita do que sífilis em gestante. O que quer dizer isso? Que, na verdade, só se pegava lá na maternidade, então a gente não estava fazendo o diagnóstico nem no pré-natal. Não tendo nem tempo oportuno daquela gestante tratar. Sim. Então, aí eu assumi em 2014, e em 2015, logo no comecinho, a gente já começou a fazer análise desses casos, e desde então a gente vem utilizando estratégias para minimizar esses casos, né? Então, capacitando a atenção básica, capacitando os médicos, enfermeiros da assistência. O papel do enfermeiro, que em 2017, agora o COFEN soltou que o enfermeiro pode ser prescritor do tratamento de sífilis, Olha que o que
evoluiu demais, né? Em acesso, né? Em acesso, em todas as questões ao pré-natal, né? E é isso. Nossa, muito interessante. Olha que interessante, pessoal. O enfermeiro, né, desde uma resolução, né, do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro tem a possibilidade de, enfim, já de fazer o teste, que já é uma atribuição, e depois de iniciar o tratamento e tratar esse processo, né? A gente garante acesso, a gente promove saúde pública, e aí também colocar, né, Camila, porque os protocolos do Ministério da Saúde, o próprio Estado de São Paulo, o teste de sífilis e HIV são testes recorrentes, né? Eu acho que o protocolo de São Paulo é um teste a cada trimestre, 3 né? meses. 3 meses, Isso. né? E aí fazer o teste. E aí eu só queria te colocar alguma coisa, né? Então a gente tem um teste a cada trimestre da gestação, da gestante, para inclusive se identificar, já começar a tratar, né? E não ter esse problema. Mas e a questão do parceiro, né? Porque a gente tem que buscar também o parceiro, né? E antigamente critérios de sífilis congênita, a criança já era classificada na maternidade de sífilis congênita à falta do tratamento do parceiro. E aí tinha muitas questões, por exemplo, a gestante estava fazendo pré-natal, mas o parceiro estava privado de liberdade. A gente tinha muita dificuldade. Aí aquela criança, mesmo tratando adequadamente, mesmo ela não tendo contato com o parceiro, a criança ia ser classificada. E isso caiu por terra, né, nos últimos tempos. Mas ainda é difícil, às vezes, a gente conseguir trazer o parceiro para o tratamento. Então, a gente usa estratégias de sensibilizar a gestante mesmo. Acho que no momento da maternidade, ali, da gestação, a gente sensibiliza, olha, o seu bebê vai ficar internado 10 dias, se você não tratar adequadamente, se o seu parceiro não tratar, né? Porque não adianta tratar a gestante e o parceiro não vir, né? Porque senão vai recorrendo de novo. Isso, vai reinfectando. Então, é um desafio do SUS, a parceria sexual. E o último, né? Eu sei que tem muito adolescente, etc, né? Mas quais são os sinais da sífilis? É um corrimento? O que é os sinais? Se aparece ou não? Isso, ela inicia com uma lesão indolor. Então, essa lesão não dói e vai embora sozinha. Só que lá dentro ela vai evoluindo, né, para a fase secundária. A fase secundária, ela dá tipo uma alergia. Então, muitas pessoas confundem a fase secundária da lesões nas palmas das mãos, nos pés, que também vai embora sozinha, sem tratamento. E aí, ela fica numa fase de latência depois disso, lá, que a gente chama de latente. E depois, com o passar do tempo, pode evoluir até a terciária, né? Que aí acomete o sistema nervoso central, enfim. Que pode até evoluir com sequelas, né? Sequela e levar até a morte. Então, pessoal, muito interessante que a gente falou de sífilis. Teste rápido disponível no SUS, tratamento disponível no SUS, medicação disponível no SUS. Então, assim, a gente tem o acesso, tem que procurar, né, para buscar esse tratamento na rede do Sistema Único de Saúde também. Essa questão do corrimento uretral, né? Você até falou que, enfim, antes falava muito, né? A gonorreia, né? Que existe a gonorreia, mas isso tem procura também? Que a pessoa fala, olha, estou com corrimento, né? Muita procura, né? Tipo, no nosso ambulatório lá, às vezes chegam 5 pacientes por semana com corrimento uretral, né? Que pode ser a gonorreia. Então, a gente trata, o tratamento é dose única, né? Então, 2 comprimidos de azitromicina e ceftriaxona intramuscular. E aí, geralmente, a gente já deixa agendar, mesmo tratando ali no dia, a gente deixa um retorno vinculado e pede para aquele paciente chamar as parcerias sexuais para poder testar também, pra gente fechar a cadeia de transmissão. Igual aconteceu com o meu amigo. Né? Que é isso, olha, de novo, um tratamento que faz um susto, vocês já começam a tratar ali na hora. E como que é a análise? É uma avaliação do enfermeiro, o médico tem que participar, faz uma anamnese ou uma escuta? A abordagem sindrômica, o enfermeiro pode até prescrever também tratamento para o corrimento. Hoje, Jardinópolis, ainda a gente não tá. Eu faço tratamento de sífilis, prescrevo PEP, PrEP, pode iniciar o tratamento de HIV. Então, por exemplo, caso novo de HIV, eu faço toda a parte do primeiro atendimento, do acolhimento do paciente, coleta de carga viral CD4.
Só que de corrimento ainda não. Uhum. Então eu faço toda a parte de teste, a gente faz o acolhimento, enxerga, analisa ali a vulnerabilidade daquele paciente, já propõe outras PEP. Então, por exemplo, se ele chegou com um corrimento eleitoral, tá dentro das 72 horas, aí a gente vai fazer a prevenção combinada. Ele chegou, aí a gente vai ofertar, se ele tiver dentro das 72, a PEP, entendeu? Entendi. Mandar pra vacina. Já faz a assim. prevenção do HIV, né? Assim, que aí você já faz uma outra abordagem. Você não fica só Não é só o olhar para a gonorreia. Então a gente amplia, e isso é a importância da prevenção combinada. Que legal, muito legal, Camila. E aí, eu vou perguntar um pouquinho do HPV, né? Que a gente tem discutido muito, no Brasil sempre aquela discussão da vacina dos adolescentes, né? O que é o HPV? Para todo mundo estar sabendo. O HPV é um vírus, né? E geralmente ele aparece como se fosse uma verruga, né? Na parte genital, tanto da mulher quanto do homem. Às vezes a mulher não consegue visualizar pela própria anatomia, por isso a importância do Papa Nicolau, né? Para estar diagnosticando e prevenindo o câncer do colo do útero, né? Porque o HPV, ele é o principal causador do câncer, né? Então, e no homem, geralmente é mais fácil porque é mais visível, né? Isso aí a gente cauteriza no nosso ambulatório, o médico faz o atendimento quando o paciente está, né, com a lesão, e vai cauterizando até a lesão. Aí em casos de HPV anal, a gente tem que encaminhar para o proctologista, porque a lesão pode também estar interna. Isso, então não só no externo, então a gente tem que mandar para avaliação. Então a mesma coisa, né? Acho que muito importante que a Camila colocou, a HPV hoje preocupa principalmente da questão do câncer, né, de colo de útero, que é um dos principais causadores, né, e é um dos cânceres que mais mata as mulheres no nosso país ainda, né, que pela rotina do Papa Nicolau, né, para quem está nos escutando, pelo protocolo do Ministério da Saúde, o Papa Nicolau é feito de público-alvo de mulheres de 25 a 64 anos. Esse exame, ele após, né, não ter alteração, né, ele pode ser 2 a 3 anos, ele pode ser até trianual, dependendo, né, se não tem hereditariedade, se não teve caso na família. Então, assim, é um programa que existe no SUS novamente e tem o tratamento, né, desse processo da HPV no ambulatório, como a Camila colocou, né. E essa questão da vacina, Camila, o que você vê também? É difícil a cobertura, né? Hoje eu acho que está tendo uma conscientização das pessoas, dos pais, mas o porquê que é importante a vacina, né? E essa faixa etária da vacina que é no início da adolescência, praticamente. Isso. Por que a gente vacina as crianças, né? Porque elas não iniciaram ainda, a gente pressupõe que não iniciaram a vida sexual ainda, né? Então, o que levaria a prevenção, né, tomando a vacina, né, para a hora que ela entrar em contato com o HPV. Sim. Então, por isso que a gente faz esse processo de vacinação bem na faixa etária, né, de 9 anos, aí depois, né, agora 11 hoje anos. Tá Isso. E um adulto, né, que queira vacinar, ter uma vacinação de HPV, né, que a gente sabe que ainda não é público-alvo disponível totalmente no SUS, né? Pelo SUS, os usuários de PrEP hoje têm direito, né? Então, as pessoas vivendo com HIV também têm direito à vacina do HPV, né? Então, cada vez mais está ampliando essa faixa etária. Muito bem. Em públicos-alvos, né? Que, no caso, vivendo com HIV, usuários de PrEP. Isso. E aí, trazendo um pouquinho dessa questão da HIV mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, da questão do autoteste, né? Eu vou por tópicos, né? Até colocar para todo mundo. Eu sei que o HIV é mais disseminado, né? Mas o que é o HIV e o que vocês oferecem como esse autoteste hoje? Então, o HIV é um vírus, né? Que ele, grosseiramente falando, ele ataca nossas células de defesa para se multiplicar, né? E não tratando, ele deprime nosso sistema imunológico, né? Fazendo com que a gente fique propício às doenças oportunistas, né? Mas hoje o paciente com o diagnóstico, nem eu coloquei, tratando certinho, depois de 6 meses com carga viral indetectável, uma boa adesão por via sexual, ele não transmite o vírus. Recentemente o autoteste, ele vem como uma nova estratégia, porque
o autoteste dá para levar para as residências. Então, por exemplo, às vezes ali vai ter uma trans, dá para as parcerias se testarem, entendeu? Entendi. Como uma forma de prevenção. Usuários de PrEP, a gente sempre oferta o autoteste para que teste as parcerias sexuais, né? Então é uma nova estratégia que vem disponível no SUS também, né? Gratuita, disponível no SUS, e em Jardinópolis tem disponível em todas as unidades, não só no meu serviço, a gente, legal. tanto na farmácia do alto custo, né, a gente tem disponível, agora estamos implantando no pronto atendimento para poder distribuir também, estamos ampliando. Que legal, a atenção muito básica bom. Também. E essa questão do PrEP, né, o que é o PrEP, né, como que é o acesso a isso? Então, a PrEP no município de Jardinópolis não é nada burocrático. Para iniciar a PrEP, então a gente precisa basicamente de uma função renal, que é a creatinina, e um teste de HIV negativo ali no momento do atendimento. Esse paciente, então, ele ali já pode iniciar a PrEP. A gente faz PrEP é um medicamento. É um medicamento que previne o HIV, a infecção pelo HIV. Tá. Ela atua como uma prevenção. Como uma prevenção. Eu costumo brincar, grosseiramente, é como se fosse um anticoncepcional para o HIV, grosseiramente falando. Sim. Então ele tem que tomar constantemente, como funciona? Isso, que nem já coloquei anteriormente, existem duas possibilidades, né? O uso diário e a sob demanda, né? Então o uso diário quando ele procura o serviço, ele toma 2 comprimidos no dia e a partir do dia seguinte 1 comprimido por dia. Na primeira vez que o paciente vai lá, a gente faz a janela imunológica para garantir que aquele paciente naquele período não esteja infectado pelo vírus, então a gente trabalha a janela imunológica, ele retorna com 28 dias para a gente estar fazendo o teste rápido de novo, e aí depois do segundo de 28 dias a gente libera para 4 meses. Inclusive o medicamento para que o paciente ele não precisa ficar indo todo mês na farmácia. Sim. Então, vida livre, a gente quer que cada um tenha autonomia e que aquele paciente retorne o menos possível, fique vinculado ao nosso serviço. Sim. Vou dar um exemplo como fosse o usuário que está nos escutando, né? Fui para uma festa, conheci uma pessoa, né, lá, fui para casa, tive uma relação, etc. E aí me preocupou isso. Falei, nossa, tive uma transa sem camisinha e eu vou lá procurar um ambulatório. Qual que é a abordagem? O que você me avaliaria e recomendaria? Tipo, já te procurei 12 horas seguintes. Isso. Então, assim, aí eu indicaria para você a PEP. Então, você vai chegar lá, a gente vai conversar, né, sobre essa relação. E aí eu vou checar com você, está dentro das 72 horas, então você já me verbalizou que foi a 12 horas. Tá. O tipo de exposição, então você falou que foi uma relação sexual consentida sem preservativo, então existe o risco de infecção, né? E aí a gente precisa fazer um exame de HIV ali para saber se você já não vive com HIV, porque senão não tem o sentido da profilaxia, né? A gente já te encaminharia para o tratamento. Então são essas 3 regrinhas básicas, a gente faria o teste, dando negativo já começa. Então são 2 medicamentos, a primeira dose eu sempre faço assistida ali no momento, junto com o paciente, e a partir do dia seguinte a gente já, ali no momento o paciente já sai com o medicamento para 28 dias. É uma profilaxia que se utiliza 2 medicamentos durante 2 comprimidos, né? Que na verdade são 3 medicamentos. Entendi. E esse medicamento, por exemplo, tem uma relação também com um profissional de saúde, às vezes que teve um contato, com secreção, com sangue de paciente HIV? Sim, na verdade o acidente é profissional, né? Então a gente também trabalha na mesma linha, né? Então, paciente se perfurou. Então eu sou profissional da saúde, estou lá no meu serviço, me perfurei. Só que para o profissional de saúde existem 2 situações, né? Se a gente conhece a fonte, então vamos supor que você é meu paciente, eu fui retirar o seu sangue e me perfurei. Então você está na minha frente. Então eu vou chegar, Diego, olha, eu me perfurei, eu posso fazer um teste de HIV em você? Então, se o seu teste for negativo, não tem por que eu entrar com a profilaxia, tá? Porque a gente está se baseando num teste negativo, então, ok. Agora tem a questão, por exemplo,
me perfurei ao descartar, no descartar, que desconheço Não sei aquela... de quem é. Não sei de quem é. Uhum. Aí, automaticamente, a gente eu faço, no caso, se eu me perfurei, eu vou fazer o meu teste de Sim. HIV, né? E já entrar com a profilaxia. Já entrar com profilaxia. E aí, só para quem está nos escutando, olha que interessante, né? Tudo isso oferecido de novo no SUS, é gratuito, você tem acesso, né? Você não paga nada por essa medicação. E eu vi que próprio município de São Paulo, eu vi que tem muita estratégia nos metrôs, Agora né? estão com maquinítico, atendimento, Uhum. teleatendimento. Teleatendimento. Isso. E tem máquinas com PrEP, Uhum. autoteste, enfim. Olha que interessante, né? Um acesso, né, do SUS novamente, né? Vários pontos. Eu vi esse que ainda tinha um profissional, não vi a máquina, né? Mas eu vi que na estação do metrô, né, onde passam muita gente, eles tinham um ambulatório do SUS lá, da prefeitura, e aí as pessoas procuravam, né? Sempre entrando, a pessoa saindo. Sim. Aí eu falei, nossa, tem um fluxo constante, dá o acesso porque as pessoas estão trabalhando, então eu falo, a gente sai um pouco daquela caixinha de ter uma UBS ali fechada, a gente vai para próximo, né? Então é uma estratégia muito interessante. E se você pegar os indicadores da cidade de São Paulo em usuários de PrEP, se você pegar a taxa de detecção dele, o gráfico, né, mostrando uma eficiência, né, do programa, né, que dá resultado, né, exato. esse processo. A prevenção sempre é melhor. A prevenção sempre é melhor, né, Camila? Porque eu falo como tá no SUS como visão de gestor, né? Se a gente tem um número grande de pessoas infectadas que precisam de tratamento, que vão ter complicações, que vão se internar, Sim. que vão, às vezes, para uma UTI, etc., esse custo para o sistema público de saúde, que é finito, o SUS, ele vai chegar a um ponto que o SUS vai ter que tirar de um lado para colocar do outro, né? E trabalhar com essa prevenção, como você colocou, olha o gráfico que teve na prefeitura, no município de São Paulo, com uma estratégia super eficiente de prevenção, né, dando acesso, né? E aí o último que eu ia te perguntar, voltando, a questão do PrEP, que você até falou, eu já escutei muito isso, ele é tipo um anticoncepcional, a pessoa tem que tomar, né? Para quem que ele é recomendado? Então vou fazer aquele caso de novo. Eu sou uma pessoa que saio muito, né? Tenho vários parceiros sexuais, enfim, eu vou começar, para quem está nos escutando aqui, um pouco do que a Camila colocou lá no começo, né? A gente se despide dessa questão do preconceito, de já apontar e julgar. Então, sou uma pessoa, tenho vários parceiros, etc. Esse perfil e quais outros perfis que eu ia te perguntar que são elegíveis para esse processo de tomar contínuo? Na verdade, são pacientes sexualmente ativos Uhum. que têm o risco de se infectar com o vírus, Com o né? vírus, uhum. Então, hoje em dia, a gente visa, né, um público prioritário, são os HSH, que é o homem que faz sexo com homem, Uhum. né? Gays, profissionais do sexo, mas isso tem se ampliado, Uhum. né? E a população geral, sexualmente não adepta ao preservativo, também tem isso. Então, por exemplo, que nem eu coloquei, às vezes eu enxergo aquele paciente que já foi com a terceira IST lá no meu serviço. Então, a gente já vai discutindo toda essa questão da prevenção combinada. Será que não é o momento de introduzir a PrEP? Entendi. Então, nesse sentido. Que bacana. Camila, e eu vou colocar um pouco, né, porque a gente tem visto, né, a questão da questão da sexualidade em idosos. Inclusive eu vi, né, alguns estudos que falam da questão do HIV em idosos, né, porque fica aquela estigma, idoso não tem relação sexual, não transa, né? Meu pai e minha mãe não transam? Meu pai e minha mãe só transou quando foi me fazer, né, na época. Então fica um pouco essa discussão. E a gente tem visto que tem aumentado, né, o número de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis, e HIV em idosos, né? Você tem visto isso também no seu dia a dia? Sim, lá no ambulatório a gente atende, tem bastante pacientes idosos, tá? Inclusive com HIV, com sífilis e com todas as ISTs, Sim. né? Então, hoje a vida sexual, até pela própria sobrevida, né? Sobrevida, os pacientes e o Viagra também veio para contribuir, sim, né? Sim. Essa questão e dar condições de uma vida sexual mais longa. Sim, né? Então, sim.
E toda vez que você transa, e transa sem preservativo, você tá no risco. O único jeito de não pegar é não transando. É isso, né? Que é 100%. Ou transando, né? ou usando preservativo. Ou preservativo, né? Que e as é... outras estratégias discutidas. Camila, fala um pouquinho pra mim, né? Acho que você como profissional, e deve ser um orgulho também pra você, né? Esses prêmios, esses selos, né? Que você também já ganhou, já participou, para os profissionais de saúde que estão nos escutando, né? O quanto que o SUS também reconhece o trabalho de profissionais, de municípios, de gestão do SUS, que está tendo sucesso, que está fazendo. O que foi esses prêmios, né? Que você ganhou? Então, no início desse ano, né, a gente ganhou selos de boas práticas, obtendo o selo prata. O Ministério da Saúde, ele premia municípios acima de 100 mil habitantes, né? Então, a certificação de transmissão, de eliminação da transmissão vertical, tanto do HIV quanto da sífilis. Tá. Só que aí, para os municípios menores, isso não existia, né? Então, não tinha nenhuma premiação, não era analisado nenhum dado, e aí o programa estadual viu a necessidade de olhar para os pequenos municípios também. E aí, o ano passado, o programa de boas práticas, ele, nossa, foi assim, por serviço, foi muito bom, porque a gente aprendeu a olhar os nossos indicadores de uma outra forma, né? Então, eles basicamente nos entregaram alguns indicadores para que a gente analisasse, e dentro desses indicadores que a gente fosse atrás de melhorias, né? E aí a gente foi melhorando cada vez mais o nosso serviço e conseguimos o selo prata. Que legal, né? E a gente vê, né, pessoal, o SUS também tem essa questão de qualidade, de boas práticas, né, de serviço de qualidade, que muitas vezes é um serviço de qualidade muito mais que às vezes algumas operadoras, alguns privados, enfim, não comparando, mas o SUS também tem muita qualidade, né, e esse selo também mostra essa possibilidade. E eu vi que vocês tiveram um prêmio lá, né, o prêmio Luísa Matida, né, o que é esse prêmio, né? O Luísa Matida é da transmissão vertical, né, então é um prêmio que o programa estadual também, ele premia os municípios que atingem alguns indicadores, tanto para o HIV quanto para a sífilis, e ambos ou separados, né? Então, por exemplo, Jardinópolis não teve mulheres gestantes vivendo com HIV, então a gente não ganhou de HIV porque não tivemos né, mulheres nesse período. Agora, a sífilis, a gente, com essa evolução, o primeiro ano, depois de longos anos aí, a primeira vez que a gente conseguiu, por ter atingido os indicadores de sífilis. Que legal, né? Então, indicadores de qualidade, né? De tratamento, né? Isso. Né, e eu gostei muito da frase da Camila aqui, né? A gente faz um questionário com os convidados, ela pôs aqui, ó: sigo lutando pelas pessoas vivendo com HIV e AIDS e acreditando num país com zero discriminação, né? Parabéns, né? Acho que a gente vê uma profissional dedicada ao SUS, uma profissional que dedica a vida pelas outras pessoas, né? E se especializa, e estuda, tá sempre se atualizando. Então a gente tem que valorizar os trabalhadores do SUS, né? E valorizar o sistema público hoje nosso que a gente fala, né, 50 milhões de pessoas têm convênio médico, mas 160, 170 milhões não tem, depende exclusivamente do SUS, né? Acho que isso é importante, né, Camila, a gente pensar. Isso, mas assim, ó, até usuários hoje, voltando um pouquinho na relação da PrEP, os infectos hoje do sistema privado, dos convênios, eles podem ir, a medicação é retirada pelo SUS, entendeu? Então, pode ir no convênio e retirar, coisa que antigamente não podia. Que o SUS é para todos, né? Que às vezes ficava restrito, às vezes, em algumas situações, era restrita. Legal. Eu vou te fazer 3 perguntas, eu vou iniciar aqui o programa, que é o SUS na real, né? A gente faz um programa, vou fazer 3 perguntas, o que vier na sua cabeça, tá? Você pode estar me respondendo, né? Para você, né, qual que é o maior desafio do SUS? Que ele seja igualitário, acho que todas as pessoas têm oportunidade de acesso. Eu sinto que, principalmente no que eu vivo dia a dia, acho que muitas pessoas não têm o acesso que deveria ter de uma forma igualitária. E para você, qual que é o SUS que dá certo? O SUS que eu faço todos os dias. Eu sou muito feliz no meu serviço, sinto muito orgulho da equipe que eu tenho, e eu tenho certeza que a gente faz a diferença na vida das pessoas.
vivendo com ST, vivendo com HIV. Acho que é isso. Acho que a resposta do meu trabalho no SUS são meus pacientes, não são meus gestores. Isso mesmo, que legal, é isso mesmo. E para você, a última pergunta, o SUS que você quer, o SUS para você, para sua família, qual que é o SUS que eu quero? Qual que é o SUS que a Camila quer? SUS para todos, né? Eu acho que... eu até me emociono, assim, um pouco. Eu acho que o SUS é muito brilhante, assim, né? Se você pensar na magnitude do SUS, nenhum país... Né, se a gente comparar nenhum país, a Camila tá até emocionada, né? Mas é isso. Sim. Qual o país que tem esse quantitativo de pessoas, tem um sistema público que busca universalidade, né? Que a gente busca equidade, que a gente busca cuidar das pessoas, né, Camila? É um desafio, né? E assim, eu também me emociono porque você me contando essas histórias de quantas pessoas, né, estão sendo atendidas, né? As pessoas às vezes são tão vulneráveis, Diego, que, por exemplo, a gente já chegou de pacientes usuários de droga que foi lá coletar, vivia com HIV, e no dia da coleta de carga viral era aniversário. E aí chegou, nem sabia que era aniversário. E aí a gente sempre confere, né, nome, data de nascimento, porque hoje é seu aniversário. Nossa. Aí imediatamente a gente já saiu, comprou, tipo, a pessoa nunca teve um bolo de aniversário. Bolo simples, bolo. Mas aquilo... Não, nem ela sabia que era aniversário, né? Então, assim, pra você ver, às vezes você fazer um tiquinho aqui pra gente, um bolinho ali, mas pra ele significou... Imagina, né? A pessoa não estava nem ciente que o dia do aniversário dela, vocês colocaram, levou um bolo, né? Falou isso, essa humanização que a gente tem no SUS, que é muito forte. E aí eu vou fechar porque você me contou um caso, eu não queria perder. Que você contou do caso também de humanização e um caso de uma pessoa que era travesti, né? E aí eu queria fechar com esse caso aí para você mostrar o quanto que o SUS trabalha a humanização. Então, a gente tem uma paciente vivendo com HIV, que é travesti, né? E aí, quando ela chegou no nosso serviço, ela já estava muito debilitada, porque foi diagnosticada com neuro-TB, e o tratamento de neuro-TB ele é mais prolongado, né? E aí, a gente sabia que se a gente precisava fazer aquela dose assistida para garantir a quantidade de dose necessária para o tratamento, mas a gente sabia que ela não ia até o nosso serviço, né? E aí, toda aquela estratégia para a gente ir até a residência dela, né? Que era rural, você falou, um pouco afastada, né? Isso, só que aí tem que sensibilizar o motorista, todo que não, às vezes não é da nossa equipe, não tem todo esse lado. Mas aí muita gente ainda me chamou de doido, né? Só tem que ir lá na área rural. Mas a gente foi 1 ano e eu assim, quando ela chegou, o que você quer ganhar no final desses 12 meses para essa paciente, né? Ela falou, eu gostaria de um perfume. Aí eu falei, trato feito, tá aqui. Combinou. E aí ela tinha esse comprometimento. Então, até quando ela ia fazer programa aos domingos, né, que na segunda-feira ela sabia que a gente ia na residência dela, só que ela não ia estar, ela passava no ambulatório para tomar a dose assistida dela. E aí a gente conseguiu finalizar o tratamento. E é isso, né? Eu acho que essa sensibilização que a gente tem no SUS de se colocar no lugar do outro, acho que se despir, né? A gente tirar os preconceitos. Quem trabalha no SUS não pode ter preconceito. A gente sabe que cada um tem um modo de vida, tem um aprendizado, mas o principal é isso, é a empatia e se despir, se colocar no lugar do outro, né? E não ter esse preconceito, né? Porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua história, né, Camila? E até a gente. Eu sou casada, mas é que nem eu coloco para os meus pacientes, né? A prevenção, ela é individual. Porque eu tô aqui na entrevista com vocês, só que eu não sei o que meu marido tá fazendo. Sim, sim. E a partir do momento que eu assumo transar com ele sem camisinha, eu tô na chuva. Sim, né? Então, não existe... Acho que é isso, né? Acho que é a mensagem que fica... Aí eu também gostaria só de contar uma coisinha que todo paciente que começa o diagnóstico lá, então começou o tratamento com a gente, é coletado uma carga viral. Em torno de 2 meses ele coleta um novo exame. E a maioria dos casos, já com esse exame de 2 meses, já vem indetectável. Então eu sempre tento comprar uma lembrancinha com uma mensagem dizer, a gente é muito mais forte que um vírus. Então o vírus não pode definir a gente nunca. E
aquele abraço, aquele... Que legal. Esse é o sucesso, entendeu? De um legal. tratamento para uma vida, para um... Isso mesmo. Camila, muito obrigado. Ai, Parabéns Diego. pelo trabalho, Obrigada, viu? Foi muito obrigada. legal. Eu vou te dar um presente que a gente dá para todos os muito convidados aqui. Aqui tá um presentinho, tá? Um certificado, vou pedir para você abrir aqui pra gente, né? Mas, enfim, como trabalhadora do SUS, né? Como uma pessoa humana, né? Que trabalha tudo isso, um certificado de SUSista honorário, né? A Camila como SUSista. Com muito orgulho. Tenho Muito orgulho do obrigado. SUS. Obrigada eu pelo convite. Contem comigo, pra sempre. Gente, estive aqui com a Camila, né? Vocês viram que profissional, que história, e a gente mostrou aqui o SUS que dá certo. Muito obrigada, siga o nosso canal, assistam O SUSista. Um abraço.